Nós vamos ler juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 15. O texto vai ser projetado aqui nas minhas telas laterais. Nós vamos ler uma parábola de Jesus, talvez a mais conhecida das parábolas, a parábola do filho pródigo. Tão conhecida que talvez até você que não tem contato com a Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia, já deve ter escutado alguma coisa a respeito da parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos ler juntos. Jesus está contando diversas histórias para explicar o que é o reino de Deus. Essa é mais uma das histórias que ele conta, essa pedagógica e criativa maneira de Jesus de instigar o pensamento das pessoas. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Quero minha herança agora mesmo." O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. E isso o fez cair na realidade. Ele pensou: "Os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom." Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. Ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: "Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez." O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: "Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo, não está mais perdido. Foi achado." E a festa começou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós, mais uma vez, hoje à noite, nos reunimos aqui na Betesda e nos reunimos no nome de Jesus, ao redor do nome de Jesus e por causa do nome de Jesus. E agora abrimos a Tua palavra, lemos a Tua história, uma das histórias contadas pelo Senhor. E pedimos que, por mais que ela seja tão conhecida por todos nós, hoje ela tenha um significado novo para nos dar vida nova. Que ela possa nos ajudar a iniciar novos projetos de vida. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema nos domingos à noite, em janeiro, será as grandes batalhas do coração. Porque nós temos várias lutas dentro de nós. Todos nós temos desejos. Outra maneira de dizer isso, nossos desejos, nossas vontades e nossos sonhos. E eu falo lutas ou batalhas, porque muitas vezes os nossos desejos conflitam com os nossos valores. Os nossos sonhos conflitam com as nossas possibilidades. E as nossas vontades, às vezes, conflitam por aquilo que nós entendemos que é certo. Todos nós passamos por isso. A gente deseja alguma coisa, esse desejo toma conta, vai ganhando corpo dentro de nós, e uma hora a gente entra num conflito. Porque vem à tona: peraí, isso que eu estou desejando vai contra aquilo que eu acredito. Isso que eu estou entendendo como um sonho, isso que eu estou querendo realizar como uma vontade, vai exatamente
contrário, vai no caminho contrário àquilo que eu estou entendendo como um relacionamento, inclusive, com Deus. Nós temos lutas, conflitos. E eu falo muito sobre conflito porque eu os considero essenciais para a construção da nossa vida. Nós precisamos de conflitos. Os nossos desejos precisam de conflitos. As nossas vontades precisam entrar em conflito para elas serem questionadas, porque senão a gente sai fazendo tudo sem pensar exatamente no que nós estamos fazendo. Vem uma ideia na tua cabeça e você não questiona essa ideia, você vai lá e faz. Não pode. Não pode. Nós temos que aprender o exercício de conflitar aquilo que nós queremos, essa ideia que pintou dentro de nós, esse projeto que apareceu, às vezes de uma maneira tão uau, que ideia incrível que eu tive. Então, questione essa ideia, exatamente para você saber se ela é tão incrível assim mesmo. Inclusive nessa época do ano, que nós, ou a maioria, reorganiza a vida, refaz planos, pensa novas coisas, coloca no papel os desejos. Nós precisamos questionar agora, no começo do ano, o ano já começou, já está valendo. Questionar aquilo que você está projetando para o seu ano novo. Porque daqui a pouco ele não será mais ano novo, ele vai ser um ano como qualquer outro. E se você não conflitar aquilo que você está querendo, pode ser que esse seja o pior ano. Porque você desejou algo, deixou esse desejo ganhar força dentro de você, e aquilo que você considerava um sonho, ao acontecer, tornou-se o seu pior pesadelo. Eu gosto muito de um texto do profeta Jeremias, que está em Jeremias 17:9, que diz assim: o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano e vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, e não pela aparência. Esse texto é muito interessante, Deus falando, eu examino ali, na raiz, no coração. A espiritualidade da aparência, essa que fala assim, nossa, olha que aparência boa. Então, Deus não olha isso, Ele olha o coração, o homem e a mulher, como eles de fato são. Mas quero que você guarde o começo do versículo, que um abismo, que o coração do homem é extremamente enganoso, que o coração do ser humano é extremamente enganoso. Meu coração me engana. Pior, eu me engano. Eu às vezes planto as minhas mentiras para justificar os meus desejos. Eu mesmo às vezes invento histórias para justificar as minhas futilidades. Como eu sou complicado. Vocês não são não, mas como eu sou complicado. Como é difícil viver aqui dentro. Porque vira e mexe eu sou traído pelo meu próprio coração. Eu sou traído pelas minhas próprias ideias. Eu sou traído pelos meus próprios desejos. Jesus conta a parábola do filho pródigo. Como, repito, é uma das muitas parábolas que Jesus contou para responder às pessoas uma pergunta que Jesus escutou com frequência: Senhor, o que é o reino de Deus? Como é que eu faço para participar do reino de Deus? O que é essa vida com Deus? O que é isso? E Jesus nunca respondeu na lata, assim, deixa eu explicar, 3 pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Siga os 3 pontos e você vai saber o que é o reino de Deus. Não, Jesus contava histórias. Uma história atrás da outra. E geralmente as pessoas não entendiam, e ele ia lá e contava outra história. Exatamente para instigar o pensamento, porque no reino de Deus não pode ter preguiça mental. Você vai ter que pensar, você vai ter que questionar, você vai ter que colocar o tico e o teco para conversar, para exatamente entender que história é essa de reino de Deus. E ele conta então a parábola do filho pródigo.
um filho mais novo vira para o pai e pede a sua parte da herança, e o pai prontamente entrega. Não tem aquela briga familiar, que nas nossas famílias também não tem, é só o pessoal que não veio na Bethesda hoje que passa por isso. Não tem discussão, mas como assim herança? Não, ele pede a parte da herança, o pai prontamente diz, está aqui. Esse rapaz pega a parte dele da herança, ele vai embora, viver uma vida diferente. Pela conclusão da história, uma vida totalmente sem critério, com um coração absolutamente enganado. O dinheiro acaba, porque uma hora o dinheiro acaba. Dinheiro na mão e vendaval. Foi embora, acabou. Os amigos foram embora, porque tem gente que não é amiga, tem gente que está ali por causa da grana, foi embora. A garrafa da cerveja secou, o tonel de vinho não tem mais. Acabou a gasolina do carro, acabou. O que resta? Resta uma realidade absurda. Caos para todos os lados. Carência financeira, carência afetiva, carência emocional. Dor. Porque é o que sobra para quem não questiona um coração que vira e mexe e se engana. Que é o que sobra para quem não dá voz e quem não tem coragem de questionar os próprios desejos. E por que é que nós não queremos questionar os nossos próprios desejos? Porque nós vamos ter que ter a atitude madura de olhar para dentro de nós mesmos e falar, então, sabe, esse desejo está fora, está excluído, eu não vou levar ele às últimas consequências. O filho pródigo é a história das pessoas que vão lá, tomam a decisão e fazem. Escuta, mas você está pensando nos possíveis desdobramentos disso aí que você está decidindo? Não, lá na frente a gente vê o que dá. Não precisa nem ir lá na frente, eu já te digo agora, vai dar ruim. Vai dar ruim grandão. Porque está na cara que o teu projeto de vida está totalmente torto. Totalmente errado. Mas ele quer ser livre. Jesus está contando a história de uma pessoa que quer liberdade. E ele conseguiu liberdade? Não. Ele conseguiu um outro tipo de prisão. Ele construiu uma prisão pior. Porque ele se sente preso. Ele não é preso, mas ele se sente preso. Então ele dá o grito de liberdade. Não, eu vou viver minha vida agora de outro jeito, porque agora eu sou livre. Será? Será que agora você é livre? Será que liberdade é você se ver no meio de um chiqueiro sem possibilidades para viver o dia de amanhã? Será que o nome disso é liberdade? Aliás, espera aí, será que ele quer liberdade ou é fuga? Será que o que nós queremos na vida é liberdade ou é fugir das responsabilidades que a vida coloca na nossa cara? Ou seja, cuide muito, mas muito das motivações do seu coração. Cuide muito dos seus desejos, porque o desejo é o princípio de todas as coisas. Eu não acredito que você é julgado por aquilo que você deseja. Eu não acredito nisso. Nós não somos julgados pelas nossas motivações, nós somos julgados pelas nossas ações. Explico, existe uma diferença muito grande em eu pensar em fazer uma coisa e uma diferença enorme entre eu ir lá e fazer essa coisa. Há quem diga que não, está tudo certo, a mesma coisa, pensar e fazer a mesma coisa. Não, não é. Para ser bem caricato, eu pensar em matar alguém é uma coisa. Eu ir lá e matar esse alguém é outra coisa. Certo? Você pensar em trair o seu parceiro, a sua parceira é uma coisa. Você ir lá e trair o seu parceiro, a sua parceira é outra coisa. Porque os pensamentos e as ações são distintos. Mas tudo começa no teu coração. As traições começam no coração. As mentiras começam aí nos pensamentos. As coisas que de fato prejudicam a nossa coisa começam aqui. O Freud que dizia, o pensamento é o ensaio da ação. Não, eu vou sair pensando qualquer bobagem. Não, toma cuidado, porque o teu pensamento é o ensaio da tua ação. Da tua ação. Então tome muito cuidado com o que você pensa. Tome muito cuidado com os planejamentos, com as maquinações do teu coração. Porque tudo começa com o pensamento.
Porque tudo começa com uma ideia. Porque tudo começa com um desejo. Ah, mas eu não tenho como controlar os meus desejos. É verdade, eu acredito nisso também. Que você não controla um desejo que aparece dentro de você. Eu dou sempre o exemplo, uma frase do Santo Agostinho que ele dizia assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça o ninho. Porque o pássaro veio e pousou. Mas se ele fizer o ninho, é porque você autorizou o pássaro a ficar na tua cabeça. O desejo, ele funciona mais ou menos assim. Ah, apareceu. É verdade, desejo aparece. Mas se ele ganhar, se você der terreno, se você autorizar, esse desejo começa a ganhar corpo, uma hora vira o sentido da tua vida. Uma hora vira a razão pela qual você está acordando. Uma hora esse desejo que é danoso vira o seu projeto de vida para o ano novo. O filho pródigo tem um desejo, e eu acredito que ele não parou para pensar, mas para onde que isso vai me levar? Para onde que é essa decisão? Qual é o fim da história? Não que a gente tenha que saber exatamente o fim das histórias, porque isso seria neurotizante, mas é pensar minimamente, eu tomo uma decisão, sim, toda decisão tem desdobramento, todas. Inclusive se você não tomar decisão, porque não tomar decisão é uma decisão, e ela também traz desdobramentos. E eu tenho que pensar minimamente aonde que as minhas decisões vão me levar. Então ele toma uma decisão, eu quero ir embora, eu quero a minha parte da herança. Escuta, você já parou para pensar no que significa esse rompimento tão radical que você está fazendo? Quer seja com teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, você já parou para pensar para onde isso vai te levar? Você já teve coragem de parar nesse começo de ano e eu coloquei no papel o que eu quero? Você já parou para pensar aonde minimamente as consequências, os desdobramentos disso? Não, meu coração está em paz, pois eu acho que você devia inserir uma batalha nele, porque está precisando de conflito. Porque toda decisão tem desdobramento. Toda decisão é como aquela pedra jogada no meio da lagoa, que cria as ondinhas e reverbera até a borda do lago. Pode-se variar a intensidade e o tamanho das ondas, mas sempre reverbera, sempre causa algum transtorno, sempre traz alguma consequência. Mas ele precisa ir. Porque ele colocou como projeto de vida que ele tem que ir viver a vida dele, que ele considera livre. Então ele rompe com seu pai. Talvez uma maneira mais forte de dizer é, ele mata o pai internamente. Porque herança é algo que a gente recebe quando os pais morrem. Ele precisa matar o pai. Ele mata o pai dentro dele. Ele rompe com o pai emocionalmente e se sente validado, então, a pegar aquilo que ele considera por direito dele. Dá a minha parte. Ixi, mas se para viver a tua felicidade você precisa se desfazer das pessoas que você ama, o que você quer não é felicidade. Se o que você, para viver o que você considera algo maravilhoso, você precisa matar, mesmo que emocionalmente, os seus afetos, os seus amores, o que você quer pode até ter cara de liberdade, ter cara de felicidade, mas isso aí é prisão, choro e ranger de dentes. Porque nada é mais importante que os meus afetos. E eu repito, se o que você precisa para ser feliz é necessário deixar alguém chorando em casa, o que você está querendo não é felicidade. Eu sei que é difícil fazer esse exercício, porque de alguma maneira nós somos bastante infantis com algumas coisas que nós queremos. A gente quer. A criança mimada que quer, e a gente fica batendo o pé. A gente continua fazendo isso, a gente só cresceu. Somos crianças maiores. E a gente vai arranjando um jeito e vai dando justificativas e abrindo mão de alguns valores, relativizando outros e colocando coisas de lado e abrindo caminho à força e abrindo algumas trilhas para deixar o caminho mais perto e algumas trilhas deixam o nosso caminho mais longe ainda. Não, nós precisamos questionar o nosso coração para saber se o que nós queremos é felicidade ou é um pesadelo com um protetor de tela bonito. Hoje nós, liderados pela Gabi Garcia, nós tivemos um louvor aqui baseado na época que eu era pastor de jovens e hoje para mim foi tão emocionante esse louvor. E um dos versículos que eu mais falei para os jovens aqui, e falo isso para vocês muitas vezes,
É Provérbios 4, 23. É um provérbio que todo mundo deveria guardar, imprimir, pôr no celular. Um dia eu falei, você devia até tatuar isso. Uma menina foi lá e tatuou, você acredita? Ficou lindo, mas ela tatuou mesmo. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Procure depois na sua versão da Bíblia, imprima bem grande e cola na geladeira da tua casa. Vigie sempre os seus pensamentos. A versão a mensagem. Porque deles depende toda a sua vida. Já pensou? Já pensou que forte isso? E às vezes a vida vai indo e a gente vai vivendo, e os dias vão passando, e a gente fez 1000 planos da nossa vida, e de repente nós estamos no dia 14 de janeiro, poxa, os primeiros 15 dias do ano já estão indo embora. E o teu coração? A virada do ano que você planejou, maravilhosa, legal, você viveu, curtiu, desfrutou, e teu coração? E as decisões que você está tomando, e os rompimentos que você está fazendo, eles vão te levar para onde? Não existe decisão indiferente, não existe decisão que não provoque nada, não. Aquilo que você está decidindo hoje vai ter um desdobramento no teu dia de amanhã. Ou, para ser mais claro, o teu dia de amanhã, na verdade, é uma consequência daquilo que você está decidindo hoje. Dia de amanhã, o que ele é? O que você está fazendo hoje? Que eu já posso te dizer mais ou menos como é que vai ser o teu dia de amanhã. O filho pródigo vira para o pai na maior responsabilidade e diz, dá minha parte da herança, mas escuta, você vai fazer o quê? Cara, vida louca, eu vou viver. Eu já posso te dizer como é que vai ser o teu dia de amanhã. Já dá para a gente ter uma ideia. Com essa falta de critério, isso aí a gente já começa a perceber mais ou menos para onde você vai. E talvez seja muito forte, nós não temos essa possibilidade tão grande de gritar para o pai e falar, dá a minha parte da herança. Porque é perigoso você gritar isso para o teu pai dá um tapa na tua cara e falar, vai, tua parte é essa, que é só o que tem aqui. Bota um boné na tua cabeça e fala, vaza, tô doido para você ir embora mesmo. Mas é nas nossas micro decisões, os nossos micro rompimentos, as pequenas concessões que a gente vai fazendo na vida. Já ouviu o Ricardo pregar aqui tantas vezes que as nossas maiores catástrofes nascem das pequenas concessões que a gente faz na vida. Ninguém vira uma tragédia porque, da noite para o dia ficou doido. Não, ninguém fica doido para a noite para o dia. São concessões que a gente vai fazendo, abre mão aqui, abre mão ali, uma hora você vai ver, já foi. Quando era criança, eu ouvi 200.000 vezes a história da rã na panela. Vocês já ouviram? Que você pega a rã, não é para fazer experiência, porque hoje você pode até ser preso, Mas você pega uma rã e coloca ela numa panela com água gelada, a rã vai ficar nadando na panela numa boa, A água é o habitat dela, aquela temperatura. Se você colocar a rã com a água na panela, gelada, e levar ao fogo, parece dando receita, Bolo, leve ao fogo. No começo a rã vai ok. E dizem os sábios que a água vai esquentando e ela vai se acostumando, tipo hidromassagem, vai ficando gostoso. E ela estica as patas e relaxa bem legal. E ela não percebe que a água está sendo alterada. Até a hora que a água ferve e ela morre. Porque ela fez uma concessão do seu habitat. Ela se permitiu viver numa temperatura que não é a dela. Mas ela nem percebeu. Esse é o problema, a gente não percebe. Por quê? Porque nós estamos preocupados demais com coisas urgentes. E a gente tinha que se preocupar com as coisas importantes. Porque enquanto a gente está correndo atrás das coisas urgentes, a panela está ligada e a água está fervendo. E uma hora ferve. E aí pode ser tarde demais. O filho pródigo está na panela. No começo está tudo certo. Olha o que tem de dinheiro aqui, olha o que tem de gente em volta, que festa, que delícia. Cara, a panela está ligada. E a hora que a água ferveu, cadê os amigos? Cadê aquela alegria toda? Tarde demais. E o texto que nós lemos diz que a hora que ele percebe, o texto diz, aí ele caiu na realidade.
Poxa, vamos tomar cuidado para a gente não ter que ir tão longe para cair na realidade. Vamos cair na realidade antes. Vamos trazer a realidade antes do chiqueiro, com o perdão da palavra. Vamos trazer a realidade, abrir os olhos para a nossa realidade antes da gente ter que abrir os olhos da realidade com tapa na cara. Não, vamos fazer o exercício maduro de pensar, escuta, eu estou sendo tão infantil em querer o que eu estou querendo. Eu estou sendo tão fútil em querer o que eu estou querendo. Isso que eu estou querendo vai me levar para lugares tão ruins, não vale a pena. As grandes batalhas do coração são essas micro decisões que a gente toma no nosso dia a dia. São essas encruzilhadas da vida que vira e mexe aparecem diante de nós. Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Você passa a semana recebendo uma centena de informações. Uma centena de ideias nascem a partir dessas informações. Pois elas precisam ser filtradas. Eu preciso avaliar tudo e reter o que é bom. É um exercício. Uma proposta bíblica cristã de comportamento. Não, óbvio, ouça tudo aí. Agora aprenda a separar as coisas. Porque tem coisas que são erradas e ponto final. Existem ideias que vão te levar para batalhas sangrentas. As paixões. Pessoas que se entregam às paixões. Vai dar errado, porque dá errado desde que o mundo é mundo. Não, mas eu estou sentindo que no meu caso é diferente. Não é, você não é melhor do que ninguém. Não controle os seus desejos, para você não ser controlado por eles. Porque quando nós nos permitimos ser controlados pelos nossos desejos, uma hora o desejo passa. Uma hora o orgasmo acaba. E aí você olha para o lado e o que é que tem? Caos, tristeza e destruição para todos os lados. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Segundo, lembre que um abismo chama outro abismo. Isso é tão sério. Porque tem gente que toma péssima decisão na vida e se torna escravo das péssimas decisões. Porque para consertar uma decisão ruim, você acaba tomando outra decisão ruim. Às vezes um pouco por orgulho, de não admitir. Falar, opa, fiz besteira, vamos parar já. Já. Vamos encerrar esse assunto aqui. Por quê? Porque eu já comecei o ano fazendo bobagem. Então eu já quero parar já. Dia 14 de janeiro eu já tenho que parar. Porque às vezes no orgulho de não falar assim, não estou errado não, eu vou insistir mais um pouco. E aí a gente vai precisando de uma série de recursos, às vezes mentirosos, mas às vezes não estou nem mentindo para os outros, a gente está mentindo para nós mesmos. E mentir para nós mesmos também é super prejudicial. Nutrindo as nossas ilusões, e a gente vai no orgulho, chamando um problema para resolver outro problema, e desde que o mundo é mundo isso não dá certo. Porque tem uma coisa que é difícil da gente ouvir, é quando a gente toma uma decisão errada, aí chega alguém para você e fala assim, não faz isso não, que isso vai dar errado, hein? E aí você, por orgulho, diz, é? Então ela vai ver só. E aí dá errado. E se tem uma coisa que gente orgulhosa não gosta de ouvir do outro, é assim, eu não avisei? Fala a verdade. A gente insiste no erro só para não ouvir do outro assim, mas eu te falei. Olha, mas é melhor você se humilhar diante de alguém que está preocupado com você, do que você se sentir humilhado e ser humilhado por problemas que não estão nem aí para você. Você se humilhar, você reconhecer e dizer, olha, se bem que você avisou, e eu teimoso que sou, fui lá e fiz, deu errado. Obrigado por você ter me avisado. Lamento não ter escutado o teu conselho, mas eu parei. Eu abri os meus olhos. Eu caí na realidade. Eu percebi o tamanho da encrenca. A gente precisa ter a humildade de reconhecer e dizer, errei. Meu, que ideia, perdão da palavra, mas que ideia imbecil. Que hora que eu fui pensar isso, que hora que eu fui colocar isso, que ideia. Eu estava aqui na casa do meu pai,
uma casa de afeto, de amor, de cuidado, de proteção, funcional, bonita, com tudo que eu preciso para viver. Aí eu resolvo ir embora. Que ideia! De onde que eu tirei essa ideia? Que estupidez! Não, mas chega uma hora que é melhor a gente assumir a nossa estupidez do que continuar sendo estúpido. Uma hora é melhor eu admitir, olha que estupidez, e deixar a estupidez no passado, do que ficar tentando resolver as coisas de um jeito absurdo, chamando um abismo a outro abismo, e a estupidez começa a dominar a nossa vida. Provérbios também, Provérbios 14, 12 e 13 diz assim: há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois ele conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. Olha como a gente precisa questionar nossos desejos. Por quê? Porque tem um tipo de vida que parece que a gente está dizendo assim, não, mas isso aqui não pega nada, isso aqui é tranquilo. Você já questionou se é tranquilo mesmo? Você já esticou o fio das suas decisões para saber se é tranquilo mesmo? Não, ele só está pegando a parte dele da herança e indo viver. É tranquilo. Não, parece tranquilo, mas dependendo das motivações do coração, as ações serão terríveis. As consequências serão horríveis. Mas você pode, hoje, eu acho isso maravilhoso no reino de Deus. Hoje, qual é o dia que a gente estanca as nossas bobagens? Qual é o dia que a gente para com a nossa estupidez? Qual é o dia que a gente para com a nossa arrogância? Qual é o dia? Hoje. Olha que coisa boa, hoje. A gente não precisa jogar para segunda-feira. A gente não precisa deixar para depois do carnaval. A gente não precisa mas vamos deixar para 2019 para mexer nisso. Não, hoje é o dia de dizer, chega. Tomei uma decisão infeliz, chega. Eu não vou deixar que o orgulho sustente as minhas decisões. Não é melhor o caminho da humildade de dizer, errei. Que bobagem. Me perdoe. Que bobagem. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. É melhor resistir ao desejo. De às vezes de alguma coisa que você quer muito, você fala assim, mas eu quero tanto, então, mas você já parou para pensar onde isso vai levar? Já. Então segura. Então resiste, porque uma hora passa. Salmos 42, de 7 a 9. O caos atrai o caos. No ritmo das corredeiras. Sua arrebentação poderosa me despedaçou e me esmagou. Mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Nas versões mais antigas da Bíblia vai dizer, um abismo chama outro abismo. O caos chama outro caos. A decisão precipitada chama o orgulho, que chama a indiferença, que convoca a estupidez, que aumenta o orgulho, e a nossa vida vai sendo caos atrás de caos. E como é bom a gente ser amigo de Deus e saber que uma hora eu posso dizer, chega. Ninguém precisa prender a vida numa péssima decisão, ninguém. Porque você pode estar aqui hoje à noite dizendo, cara, tu não me conhece, faz 5 anos eu tomei uma decisão na minha vida horrível. Olha, acredito, todo mundo toma uma decisão horrível na vida, mas eu também acredito que ninguém precisa se definir pelas suas péssimas decisões. O caos chama outro caos. Sim, mas eu acredito num Deus que coloca mais vírgula do que pontos finais. E uma hora eu posso dar as mãos para Ele e dizer, chega, e começar algo novo. Porque olha que lindo, o Salmo termina dizendo, mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Olha que maneira mais poética de nos relacionarmos com Deus e que conexão bacana que tem esse Salmo com a parábola do filho pródigo. Um caos chama outro caos. É o filho pródigo que vai fazendo uma bobagem atrás da outra. E uma hora ele quer voltar como empregado. E quando ele volta, o que ele ouve do pai? Meu filho, essa casa é tua. Traz a sandália, coloca o anel da aliança. A aliança da família no dedo. Coloca o anel da família no dedo. Prepara uma festa, porque ele estava perdido, mas foi encontrado. Porque no reino de Deus, sempre que uma pessoa
reconhece, submete a sua vida, faz uma análise, sonda o coração e admite os seus maus caminhos, não tem dedo na cara e não tem julgamento. O que é que tem? Seja bem-vindo para uma festa na sua vida. Seja bem-vindo para uma festa no seu coração. Ou seja, você pode viver o teu ano num caos atrás de outro caos. Você pode, é uma opção. Eu acredito na liberdade humana, assim, fortemente. Mas você pode estancar essa sangria, você pode parar de sangrar. Você pode dizer chega, basta. E fazer isso de mãos dadas com Deus. Que quer colocar uma nova música no teu coração. Colocar um novo sentido na tua vida. E dar para você um novo destino. Fique em pé que eu quero orar com você.